Português para concursos, aula 22, colocação pronominal. Colocação pronominal diz respeito ao posicionamento dos pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, me, te, se, o, a, lhe e plurais, nos, vos, se, os, as, lhes, em relação aos verbos. Nesse sentido, temos próclise, mesóclise ou ênclise, ou seja, pronomes antes, no meio e depois dos verbos. A ênclise não se inicia frase com pronomes oblíquos átonos, ou seja, se o verbo iniciar a oração, ou o pronome estará no meio do verbo ou depois dele. Essa é a regra geral. Me empresta está errado. Te amo, errado. Assim, preste atenção na regra, pois ela é contrariada pela linguagem coloquial. Segunda regra da ênclise: verbos no imperativo. Geralmente começam as frases: sigam-me, os bons, amemo-nos uns aos outros. Candidatos, apresentem-se às salas. Terceira regra da ênclise é quando o verbo estiver no infinitivo. Ela vai alegrar-nos. Pretendo retirar-me do conselho. Quarta regra da ênclise. Usa-se depois do gerúndio. Eu fiquei amanhã aconselhando-me com ela. Passei a tarde pagando-lhe a dívida. Atenção! Se houver uma preposição antes do verbo no gerúndio, teremos próclise. Em se tratando de regras gramaticais. Quinta regra da ênclise: vírgula antes do verbo. Não se usa pronome depois de vírgula, por isso ele vai depois do verbo. Assim que passar no concurso, mudo-me imediatamente. Se não for como esperamos, retiramo-nos dos acordos. Observação: jamais temos ênclise com os futuros do pretérito e do presente. Nesses casos, devemos usar a mesóclise. B. Mesóclise: somente verbo no futuro, do presente ou do pretérito. Eu pagarei as contas. Então, quero substituir as contas, objeto direto, por um pronome. Para o objeto direto, usamos os pronomes o e a e plurais. Lhe é para o objeto indireto. Então fica: eu pagá-lo-ei. Note que se usa o infinitivo, o R sai. O mesmo aconteceria se terminasse com S ou Z. E é acrescentada a letra L no pronome. Sempre acontecerá isso quando houver a remoção de R, S ou Z. Note que ei é a terminação do verbo. Lembre-se que estamos inserindo o pronome no meio do verbo. O mesmo para o futuro do pretérito. Pagar-la-ias. Também funciona com verbos transitivos indiretos. Eu pagarei para ela o cinema. Eu pagar-lhe-ei o cinema. Note que nesse caso não houve remoção do R e o pronome usado foi o lhe, já que substitui um objeto indireto. A regra de remover o R aplica-se aos pronomes o, a e plurais, para repelir um som esquisito entre o final RSZ e o pronome, que é uma vogal. Mas no caso de lhe, não é necessário e é errado usar esse recurso. Observação: o importante, a regra da próclise
se sobrepõe à da mesóclise, ou seja, se houver alguma palavra atrativa, acontecerá próclise e não mesóclise. C. Próclise. Usa-se quando houver palavras atrativas. Vamos ver as principais palavras atrativas. A. Palavras negativas: não, nunca, jamais, nada. Ele jamais se negou a falar. Ela nunca o renegou. Ele não lhe deve nada. B. Advérbios ou locuções adverbiais. Aqui lhe entregaram a encomenda. Ontem os vi sair. Muito as interessa a aula. Pronomes. 1. Indefinidos interrogativos. Poucos se atentaram para a questão. Quem te contou isso? Quanto me custa estudar? 2. Relativos. O professor que me ensinou é feliz. A aluna que te ligou saiu. O concurso que me interessa é difícil. 3. Demonstrativos. Isso te interessa? Aquilo nos incomodou. Esta lhe é importante. Cuidado com pronomes e vírgulas. Não se usa pronome depois da vírgula. Então a construção "ele realmente disse isso", referindo-se às regras de pronomes, está correta, já que a vírgula impediu a próclise. Atenção a essas situações. Com isso se conclui que, ou com isso conclui-se que. Perceba que essa regra se sobrepõe às regras de próclise. Colocar o pronome depois da vírgula é tão errado quanto iniciar uma oração com pronome. D. Conjunções subordinativas: se, que, porque, como, do que, qual, assim como, bem como. Procure pela semântica e veja se uma oração depende da outra, ao invés de tentar decorar as conjunções. Ele pediu que ela se alimentasse. Veja que temos os verbos pedir e alimentar-se. Então são duas orações: ele pediu e que ela se alimentasse. E o sentido das duas só é possível juntas na relação de subordinação. Nesses casos de orações subordinadas, o pronome aparecerá em próclise. O problema continuará até quando se pagar toda a dívida. É preposição seguida de gerúndio. Em se falando sobre o acontecido, em se tratando de pronomes, em se plantando, tudo dá. F. Em orações que exprimem um desejo, orações optativas. Deus te proteja, que eles nos ouçam. Note que se tratar de verbo no imperativo ou haver vírgula antes do verbo, teremos ênclise. Pai, dá-me o pão nosso, depois da vírgula. Por favor, dê-me o pão nosso, depois do imperativo. D. Vimos as regras de ênclise, mesóclise e próclise. Agora veremos situações especiais de colocação pronominal nas locuções verbais e nos tempos compostos. A. Quando o verbo principal estiver no infinitivo ou gerúndio, o pronome poderá aparecer entre os verbos ou depois do principal.
Permita-me apresentar a minha família. Permita apresentar-me a minha família. Quero-lhe apresentar a minha família. Quero apresentar-lhe a minha família. Ia-lhe falando sobre o problema. Ia falando-lhe sobre o problema. B. Se houver palavra atrativa que justifique a próclise, então o pronome pode tanto ir antes do verbo ou depois do principal, mas não no meio. Não lhe ia falar sobre o problema, não ia falar-lhe sobre o problema. C. Quando houver locução verbal ou tempos compostos formados por particípio, as regras de colocação pronominal levarão em conta somente o verbo auxiliar, podendo ocorrer próclise, mesóclise ou ênclise. Havia-lhe dito a verdade, haver-lhe-ia procurado se fosse o caso. Ficou triste, porque se sentiu inferior aos subordinados. Observação: nas locuções verbais e nos tempos compostos, quando se coloca o pronome oblíquo átono depois do verbo auxiliar, pode-se usar o hífen ou não. Pega-me o caderno, pega-me o caderno. Acabamos de estudar os principais casos de colocação pronominal, parte importante da sintaxe. Não espere no edital do seu concurso o termo colocação pronominal. Geralmente os editais usam termos bastante amplos, como sintaxe ou morfossintaxe, e nesses casos o conteúdo de colocação pronominal está incluído. É possível uma questão do tipo: marque a alternativa em que a norma culta da língua não foi respeitada, e entre as alternativas apareça uma com erro de colocação pronominal, ou seja, dificilmente o concurso vai pedir marque a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Isso vai ser cobrado com o resto da sintaxe. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!